Muito bem. O assunto da aula de hoje vai tratar sobre consistência do solo. Bom, relembrando um pouquinho da última videoaula passada, do último assunto desenvolvido, que foi a agregação e estrutura do solo, e por consequência, depois então entraremos em consistência do solo, que adiante vai ser importante você ter em mente, relembrar algumas situações lá atrás da agregação e estrutura, e para podermos entender melhor a relação com a consistência. Lá na última videoaula, sobre a agregação e estrutura do solo, a gente observou, então lá estudamos como são formados os agregados do solo, quais são as implicações que o manejo do solo causa sobre essa agregação e estrutura. Então, basicamente, lá o efeito do plantio direto, do preparo convencional, sobre esse manejo do solo, sobre a agregação e estrutura. Estudamos também como é que a gente pode fazer para mensurar, então, alguns parâmetros para inferir sobre a qualidade dessa estrutura, se ela é boa, se ela é média, se ela é ruim. Então, a gente viu indicadores diretos, que seria a quantificação dos agregados em si, por classe de tamanho, ou então indicadores indiretos, como relações massa-volume dos constituintes do solo. Basicamente, então, densidade, porosidade, espaço aéreo. Bom, adiante, no estudo da consistência do solo, que é o assunto da videoaula de hoje, nós vamos ver como se dá, então, essa relação entre a consistência com a agregação. Então, basicamente, a gente vai abordar o assunto consistência do solo focado na parte agrícola, nessa última imagem aqui. Mas, para entendermos essa questão de como a consistência do solo é importante para a área agrícola, vamos também relembrar um pouquinho, vamos iniciar o estudo com base em outras áreas, então, que seria condições de engenharia. Bom, a primeira pergunta que eu faço a vocês é: por que essa massa de solo foi desprendida dessa condição aqui, desse entorno, e desceu ladeira abaixo? Por que isso ocorre? Observem aqui que temos vegetação, tem então um solo que aparentemente representa ser homogêneo pela imagem, não tem como saber isso olhando pela imagem somente, mas chama atenção aqui uma grande quantidade de água aqui, que está então descendo nessa ladeira aqui. Uma outra imagem, então, mostrando também um deslizamento de solo que ocorreu numa cidade. Então, aqui a gente observa aqui esse deslizamento, essa falha, essa ruptura de uma massa de solo e a descida, então, de todo esse conjunto solo, mais vegetação, atingindo residências aqui embaixo. O que é que tem essas duas condições em comum até o momento? Nessas duas condições em comum, a gente pode dizer o seguinte, que a massa de solo que ali estava associada então com a vegetação acima dela, esse conjunto, vegetação mais massa de solo, tinha um peso, tinha uma massa. Muito bem. As cargas elétricas, lá a agregação, a união das partículas, que faz com que aquela massa de solo fique aderida ao conjunto global, que seria a outra porção de solo aqui, desse entorno, ou então desse entorno aqui, essa ligação não suportou o peso daquela massa de solo mais a vegetação que estava em cima. Tá, mas só um pouquinho então. Como é que nessa condição aqui suportou e nessa outra condição aqui não suportou? Que implicações tem isso? Como é que se dá essa natureza? Esse é o assunto da videoaula de hoje. Nesses dois casos, tanto no primeiro quanto no segundo, o que a gente observou aqui? O que a gente pode inferir num primeiro momento? Que as ligações dos agregados do solo com a outra massa, então que permite a sua estabilidade, ela foi rompida. Rompida por quê? Porque o peso dos poros cheios de água, nessas duas condições, da vegetação acima do solo e da massa de solo, foi maior do que a força de ligação daquelas partículas à outra porção da massa de solo, a outra parte que aqui não desceu. Nós vamos entender melhor isso já adiante. Quando essa ligação aqui ela é rompida, ou seja, quando o peso do conjunto vegetação, solo e água contida nos poros do solo é maior do que a força da ligação entre as partículas, isso a gente tem então o cisalhamento, o corte daquela massa. Isso ocorre em condições naturais, logicamente. E nessa condição, então, eu tenho um deslizamento de todo o conjunto ali apresentado. Quando a gente vai para a área agrícola, a situação é a mesma, só que o olhar é um pouquinho diferente, o entendimento
passa a ser um pouco diferente. Eu não tenho aqui um cisalhamento diretamente da massa de solo, mas eu tenho aqui então o outro lado, que é a deformação dessa massa. Deformação essa que gera então a tal da compactação do solo, que nós vamos ver logo adiante como é que isso se dá. Então aqui eu mostro para vocês uma semeadora de fluxo contínuo para fazer semeadura aí de culturas como aveia, ervilhaca, nabo forrageiro, azevém, grãos finos, sementes finas de maneira geral. Então uma semeadora aqui de fluxo contínuo, que não exige precisão na dosagem desse tipo de grãos, desse tipo de sementes. Muito bem. Aqui então a gente tem a linha de corte, para vocês entenderem o conjunto como um todo. Aqui o sulcador de semente, que seria então o disco que vai fazer a deposição da semente que vem dessa tubulação lá no solo. E aqui atrás então um conjunto de rodas, que são as rodas limitadoras de profundidade. O que são isso? Essas duas rodas aqui, elas vão limitar a profundidade com que a semente vai ser inserida no solo. A semente que vem por essa tubulação e chega até o disco. Muito bem. O que isso implica? O que a consistência tem a ver com isso como um todo? A consistência nessa imagem aqui está representada pela adesão de solo a esses rodados aqui. Esse rodado ele tem um diâmetro específico. Muito bem. Quando começa a aderir muito solo nesse rodado, o que eu tenho? Um aumento desse diâmetro do rodado. Esse aumento de diâmetro faz com que esse disco aqui, que estava inicialmente depositando a semente, por exemplo, a 3 cm de profundidade, deposite agora a semente na superfície do solo, se o conjunto aqui aumentou em 3 centímetros a altura. Então, suponhamos que o disco aqui, que esse rodado aqui tenha um diâmetro de 30 centímetros, aumentou 1,5 cm para cima e 1,5 cm para baixo a adesão, então eu aumentei 3 centímetros. Esses 3 centímetros aí, 33 agora, não mais 30 inicialmente, faz com que suba esse conjunto aqui. Isso aqui tira o disco fora do solo e a semente é depositada em superfície. Muito bem, o que o produtor lá no campo faz? Ele vai lá, mexe nessas regulagens aqui, fazendo com que esse conjunto volte ao solo. Então eu aumento essa alavanca aqui e faço com que, mesmo que tenha solo aderido ao rodado aqui, o barro preso, a semente continua sendo enterrada no solo a 3 de profundidade. O que ocorre é que durante o dia, durante o processo de semeadura, o solo pode ir perdendo água, ele vai secando. E nessa secagem, esse barro, esse solo aqui aderido, começa a desprender, como nessa imagem aqui. E a minha regulagem inicial, que era de 3, e que na segunda regulagem eu passei para 6, fazendo com que esse disco aqui volte a ser enterrado no solo, agora, sem o barro aqui, estaria colocando essa semente não mais a 3, mas sim a 6 de profundidade, aumentando com isso a profundidade de semeadura, podendo novamente ter problemas de germinação, não mais por estar na superfície do solo, a semente, mas por estar muito profunda, o que dificulta a emergência para fora da superfície. Bom, em ambas as situações, como eu falei para vocês, isso aqui, essa adesão de solo nesses rodados limitadores de profundidade, é um indicativo de que o manejo do solo no momento da semeadura está sendo realizado de forma incorreta. A umidade do solo para plantio, para a introdução da cultura no campo, está muito acima da adequada. E esse muito acima da adequada implica automaticamente em problemas de semeadura e, por consequência, tratos culturais e assim por diante, que possivelmente outros professores vão abordar durante o desenvolver do curso de agronomia. Mas vamos então à parte teórica, aqui em base a esse nosso comentário inicial. A consistência do solo ela é a manifestação de forças físicas de coesão e adesão que atuam em diferentes condições de umidade. E esses são os pontos chaves: coesão, adesão e condição de umidade. De uma forma bem simplista também, ela pode ser expressada como a seguinte situação: consistência do solo seria a resposta que o solo oferece à ação de forças externas que tendem então a deformá-lo ou romper essa massa de solo, quebrar os agregados.
Bom, quais forças externas seriam essas? Seriam então aí forças normais, por exemplo, o tráfego de animais, máquinas ou pessoas nesse solo, em uma condição de umidade acima da adequada, o que leva então à deformação do agregado. Forças tangenciais, então, por exemplo, aí, a atração de implementos, uma haste sulcadora de uma semeadora, adubadora, por exemplo, então a haste que vai depositar um adubo no solo lá, ou então uma ferramenta de preparo como uma haste de um escarificador ou de um subsolador, rasgando aquele solo. Ou então ainda a ação de raízes, que faz ambas, tanto força normal quanto força tangencial. Na medida em que a raiz vai crescendo no solo, ela gera então, ela procura pontos de fraqueza dos agregados e faz com que essa massa de solo vai sendo rompida, vai sendo cisalhada no solo. Bom, nesse contexto, o que vem a ser a coesão e a adesão? Tá? Bom, a coesão ela é a atração de partículas de mesma natureza. Por exemplo, partícula sólida com partícula sólida, partícula líquida com partícula líquida, então a molécula de água com água, por exemplo. E essa coesão, ela surge, ela aparece devido a quê? Devido à atração eletrostática entre superfícies, então, por exemplo, as cargas elétricas, as partículas que a gente estuda lá em química do solo, lá atrás na gênese e formação dos solos. A atração molecular, por exemplo, forças de Van der Waals, que surgem lá também a nível de partícula, a nível, então, de superfícies coloidais, e em outras situações também, onde o estudo mostra a atuação de forças de Van der Waals. Também surge em função de materiais coloidais, como por exemplo a argila fina. Dentro da fração argila eu posso classificar ainda com diferentes frações, mas por exemplo a argila fina seria uma delas, de maneira geral. Também pela ação de pontes catiônicas, então tenho lá duas partículas de argila com cargas negativas, e entre elas, então, entraria, por exemplo, um cálcio, que faz a ligação de uma partícula de argila com a outra. Isso seria uma ponte catiônica. Então, basicamente, a gente poderia resumir de forma bem simplista que a coesão do solo seria uma função da área superficial específica das partículas, da ação da água nas partículas, da distância e orientação das partículas no solo. Existem outras situações que também fazem com que apareça a força de coesão? Sim, existem, mas aqui eu apontei, aqui eu apontei as principais que circundam o surgimento da força de coesão. Muito bem, eu poderia pensar então que quanto mais finas forem as partículas do solo, ou seja, quanto mais argila um solo tem, eu terei maior força de coesão, independentemente da condição de umidade? Quando eu comparo com um solo mais arenoso, sim, eu posso afirmar isso e posso entender dessa forma. Quanto mais argila tem um solo, maior vai ser a força de coesão entre partículas, tendo em vista que maior vai ser a minha área superficial específica, independentemente da condição de umidade desse meio. Muito bem. Outra situação está na condição de adesão. Lembra que tanto a coesão quanto a adesão são as duas forças que predominam lá no solo. O que vem a ser a força de adesão, então? A força de adesão é a atração de partículas de natureza distintas, por exemplo, sólido líquido ou sólido metal, por exemplo. Então, de que se deve ao surgimento da força de adesão? Basicamente, o principal fator responsável pelo surgimento da força de adesão é a tensão superficial de água. Ou seja, para mim ter o surgimento de força de adesão, eu preciso ter ar. Há a necessidade de ar. Como assim há a necessidade de ar? Como assim a tensão superficial de água? Bom, para mim ter tensão superficial, eu preciso ter uma interface líquido-gás. Ok? Então imagine um poro no solo. Tá, ok? Esse poro ele pode conter, então, metade água, por exemplo, e metade ar. Naquela interface água-ar, gera uma curvatura, gera o tal do menisco. Esse menisco é a tensão superficial de água. Então, a adesão surge dessa relação entre a tensão superficial com a necessidade de água daquele meio. Com a necessidade, de ar naquele meio. Muito bem, então, basicamente,
de uma maneira bem simplista, novamente, a adesão é uma função do surgimento, da presença de água, mas associado à necessidade de ar naquele meio. E, novamente, quanto menor for o diâmetro de partículas, maior vai ser a força de adesão daquele solo também. Então, eu poderia dizer, professor, que tanto a coesão quanto a adesão é uma função da área superficial das partículas? Sim, eu posso dizer. Posso inferir também que quanto mais argiloso é um solo, maior será a força de coesão e de adesão? Sim, posso inferir também que maior será a força de coesão e maior será a força de adesão. Logicamente, considerando outras particularidades aqui apresentadas. Tá ok? Bom, a consistência do solo, ela apresenta algumas formas. Quais seriam as formas que a consistência do solo apresenta? Então, eu tenho aqui um gráfico onde eu apresento aqui, então, o grau de umidade, que está na coloração preto, e a forma que a consistência adquire em cada grau de umidade do solo. E aqui dentro, então, apresentando as forças de coesão e a força de adesão das partículas. Muito bem. O que eu observo lá? Que na medida em que o solo sai de uma condição seca, que eu tenho lá um grau de umidade, então, muito baixo, a minha forma de consistência é representada pela dureza. Quando o solo passa a ser úmido, a minha forma de consistência é a friabilidade. Quando passa a ser molhado, seria então a plasticidade atuando. E quando passa muito molhado ou saturado, então eu tenho a pegajosidade e a liquidez associada a essa situação. Nesse contexto, o que eu observo? Que na medida em que o solo vai saindo de uma condição seca, indo para a condição saturada, há uma diminuição da força de coesão no solo e há um aumento da força de adesão desse solo, até um máximo, e a partir do então eu tenho uma redução dessa força de adesão. Eu peço a vocês que olhem com calma e que não levem em consideração a totalidade dessa linha aqui da coesão, que a coesão ela nunca vai ser zero. A coesão ela vem aqui, chega nesse ponto e começa então a estabilizar. Eu sempre vou ter coesão no meio. Aqui foi por um erro de formatação que a linha saiu embaixo aqui. Então eu sempre terei coesão, só que na medida em que o solo vai ficando mais úmido, essa coesão diminui. Então a partir desse ponto aqui, começa a ter então uma formatação linear dessa linha da coesão aqui. Muito bem. Além disso, se vocês observarem, vocês olhem para cá, vocês vão ver que a adesão ela não surge juntamente com a coesão. Ela surge um pouco depois dela. Por que ela surge um pouco depois da força de adesão? Porque, novamente, há necessidade de água com ar. Nessa condição aqui de solo seco, eu tenho praticamente nada de água no solo. Só tenho ar, então a adesão, ela não surge. Na medida que o solo recebe água, eu tenho interface água-ar, e aí sim, então, começa a surgir a minha força de adesão naquele meio aí. Bom, a friabilidade, como é que eu identifico, então, cada um desses estados, essas formas de consistência? Dureza, friabilidade, plasticidade ou pegajosidade. A friabilidade, de maneira bem simples e direta, eu posso medir no campo, eu posso inferir sobre ela no campo, está baseada, então, simplesmente em eu pegar um agregado de solo e pressionar esse agregado entre os dedos. Se ao pressionar esse agregado entre os dedos, a massa de solo aqui, o agregado, ele é quebrado, ele é rompido em agregados menores, como está aqui colocado, isso significa que eu estou na condição de friabilidade. Ao retirar essa força que eu fiz entre os dedos aqui, logo depois, e deixar aquele agregado no solo, em um ciclo, por exemplo, de crescimento de plantas, aí uma estação de crescimento de 120, 130 dias, isso em torno aí de 3, 4 meses, eu volto a ter uma condição de agregado como eu tinha antes. Então, eu não perdi a minha funcionalidade do agregado, ele continua atuando na passagem de água, na retenção de água e no fluxo de ar naquele solo. Quando, na condição de campo, eu pego um agregado nesse formato aqui, por exemplo, pressiono entre os dedos e esse agregado ele não é quebrado assim, ou seja, eu pressiono e esse agregado ele somente se deforma, como fosse uma massa de argila, a gente aperta e ela deforma. Nessa condição eu teria então a minha plasticidade.
seria uma condição na qual eu jamais deveria entrar com a minha máquina no solo. Eu já vou explicar isso mais adiante. Bom, em laboratório eu posso medir essa plasticidade que eu comentei aqui, que empiricamente eu posso medir no campo, que seria então apertar o agregado entre os dedos e ele não quebrar, ele somente deformar. Eu posso medir então com base num cilindro de solo. Eu posso fazer um cilindro de solo. Esse cilindro de solo em laboratório ele tem que ter mais ou menos o diâmetro do tubo interno de uma caneta Bic, aquela parte que contém a tinta. Então, ao fazer esse cilindro, se feito o cilindro eu for dobrar ele nesse formato aqui, e ao dobrar ele não quebra, ele não rompe, nesse momento eu tenho a condição de plasticidade. Se ao dobrar esse cilindro, a ruptura dele, o trincamento em diferentes partes, significa que eu estou no finalzinho, no limite entre a friabilidade iniciando a minha plasticidade. Então, eu estou no limite superior de friabilidade e no limite inferior de plasticidade. Então, eu consigo trabalhar e entender melhor isso aí. E, por final, então, a pegajosidade seria então quando eu pego uma massa de solo, aperto ela entre os dedos ou aperto na mão e ao abrir o dedo ou a mão, eu tenho então a adesão, a ruptura dessa massa e eu fica uma porção presa em cada parte na mão. Então ela fica aderida, ela fica pegajosa. Bom, aqui se mostrou então a consistência do solo, aquilo que eu falei para vocês, a coesão, a adesão e a tensão superficial. Então eu posso entender isso e brincar com a física do solo em casa. Nessa imagem aqui, então eu tenho dentro, nesse fio, nesse meado de água aqui, eu tenho a minha coesão, água, água. Molécula de água na molécula de água. Na interface água-dedo, eu tenho a minha adesão atuando. E nas laterais aqui, então, nesse menisco, eu tenho a tensão superficial atuando. Então, ar, água. A interface água-ar que eu falei para vocês anteriormente. Muito bem. A consistência do solo. Alguns pontos importantes a ser abordados na consistência do solo, que você tem que ter em mente. Que numa condição de solo seco tem uma coesão máxima e não há adesão, que seria então caracterizado pela condição de dureza. E nesse momento o solo é altamente resistente a qualquer tráfego que eu possa fazer sobre ele. Então ele suporta muita carga sem deformar, sem causar danos deletérios à estrutura do solo. Na condição de solo úmido, então, que seria a condição de solo friável, ambas as condições de consistência atuam, a adesão e a coesão. Porém, a coesão ela diminui e a adesão aumenta, se vocês olharem no gráfico lá atrás. E nesse momento seria então a melhor condição de solo para mim, a melhor condição de umidade do solo, para mim fazer um preparo naquela condição. Então eu faço um preparo com melhor qualidade e nessa condição eu teria então uma menor suscetibilidade à compactação do solo para o preparo, para a semeadura. Eu posso fazer o preparo, a semeadura numa condição de solo seco? Sim, pode fazer. Só que a qualidade dessa semeadura, desse preparo, vai ser muito ruim. E isso então gera implicações negativas no crescimento da cultura. Por isso que na condição de solo úmido, solo friável, seria então a melhor condição de preparo e dentro dessa fala que eu mostro, que eu comento com vocês, seria então um solo menos suscetível à compactação, embora alguns estudos já apontem que muitos dos problemas de compactação ocorrem na condição friável. O que seria um solo molhado? Seria aquela condição onde tem uma adesão máxima, então o máximo da adesão, aquela curva da adesão, a linha azul, vai ao seu ápice, e a coesão praticamente naquele ponto ela é muito pequena, então eu posso dizer que ela não existe naquele momento. E eu teria então os diferentes graus de molhamento dentro de solo molhado, que seria o plástico, pegajoso ou fluido. Nesse caso, a condição de solo fluido seria então uma lavoura de arroz irrigado por inundação, como é que ocorre aqui no sul, aqui então nas áreas de lavoura. Nessa condição de solo molhado, eu posso ter uma condição plástica, então aqui apontado, que seria o quê? Quando eu pego esse solo e aperto uma pressão, então o solo ele se deforma, juntem as palavras por favor, ele se deforma com a aplicação de pressão e após a remoção dessa pressão, dessa carga, ele não retorna à condição original. Nesse momento aqui, eu tenho então de fato
a minha compactação do solo. O que é isso? Olhem para cá. Se o solo ele se deforma com a aplicação de pressão, significa que o espaço aéreo dentro daquele agregado ele foi sucumbido, ele não existe mais. E por não existir mais, significa que eu reduzi o volume e mantive a mesma massa de solo. Então eu aumentei a minha densidade, eu diminuí a minha macroporosidade e, por consequência, a porosidade total e o espaço aéreo. Na condição de pegajosidade, é semelhante à condição de solo plástico, por isso, idem à plástica. Porém, após a separação dos dedos, após eu tirar aquela carga do solo, imagine um pneu saindo do solo, eu tenho a adesão desse solo ao pneu, desse solo ao meu dedo, à minha mão. E nesse momento, então, eu tenho uma adesão, uma pegajosidade maior. E a condição de fluidez é quando o solo então passa da condição plástica para saturada. Ele começa a se comportar como um fluido, só que com uma viscosidade maior, porque eu tenho não somente água, mas também partículas sólidas naquele meio. Então aqui só mostrando alguns exemplos, reportando novamente, uma condição de solo fluido, onde houve então ruptura aqui, ruptura da força de coesão e adesão, e o solo desceu ladeira abaixo. Uma condição de solo plástico, onde eu passo com uma máquina então, em solo acima da friabilidade, e esse solo deforma aqui. Então isso aqui é um problema muito sério em condições de culturas permanentes, porque imaginem que nesse ponto aqui eu tenho uma linha de cultura, por exemplo, aí é um pomar de citros, ou um pomar de pêssego, ou, enfim, o que for, e aqui uma outra linha de cultivo. Imaginem esse dano ocorrendo no solo. Aqui embaixo vai ter raízes, e essas raízes com certeza foram danificadas, ou não terão o crescimento totalmente desenvolvido, ou totalmente benéfico, em função de que eu compactei o solo. Então eu posso ter uma limitação ao crescimento de raízes e, por consequência, a absorção de nutrientes, em função desse tráfego aqui ter ocorrido de maneira totalmente inadequada, em uma condição de umidade inadequada. Então isso é muito mais problemático em condição de culturas perenes, onde a cultura fica aí por 4, 5, 6 anos estabelecida no campo. Então por isso que o controle da umidade para tráfego em pomares, por exemplo, em situações de colheita de eucalipto, de florestas, é muito importante ser atentado a esse detalhe da condição de umidade para tráfego, para que não ocorra a compactação e, em função disso, também não ocorra o dano no solo que possa afetar o desenvolvimento da planta, o rendimento como um todo. Ou então uma condição de solo pegajoso, como aqui colocado, onde eu tenho a adesão desses solos rodados da máquina, prejudicando então, além da estrutura do solo, além de comprometer o crescimento daquela planta estabelecida, o estabelecimento de plantas fica comprometido no campo, com muitas falhas no plantio, e isso implicando então em uma lavoura de má qualidade ao longo de todo o ciclo. Dano esse causado, essa má qualidade, em função de eu ter entrado com a minha máquina em uma condição de umidade inadequada. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais para que o solo secasse, eu não teria esse dano ocorrido no solo. Bom, como é que eu posso determinar, então, essas formas de consistência, dureza, friabilidade, plasticidade e pegajosidade? No campo, eu posso determinar isso pressionando os agregados entre os dedos, como comentei lá atrás com vocês. Em laboratório, eu posso melhorar isso, então, ter uma maior precisão e acurácia nessa determinação. Para isso, então, eu posso lançar mão em laboratório dos limites de Atterberg. O que são os limites de Atterberg? São o limite de contração, o limite de plasticidade, o limite de liquidez e, então, por final, o índice de plasticidade, que foi uma grande sacada na melhoria do entendimento como um todo desses limites de consistência. Então, primeiramente, o limite de contração é o menor teor de água onde onde permanece somente a água estrutural, não sendo possível a utilização pelas plantas, que seria então o nosso ponto de múltiplo permanente. O que é essa água estrutural, professor? Ela faz parte da estrutura da partícula? Não. Essa água estrutural é aquela água que fica aderida no entorno da partícula e essa água está absorvida por ação de carga elétrica. Então ela está muito fortemente ligada na partícula e eu não consigo, a planta no caso, não consegue extrair ela quando está nesse estado aí.
Então, é um teor de água no solo muito próximo ao ponto de murcho permanente, aonde a planta não consegue mais pegar essa água. Então, por isso ela é dita água estrutural. Geralmente, pensando a nível de campo, esse limite de contração, ou neste limite de contração, o manejo do solo é pouco realizado, que seria aquela condição de solo seco, limite de dureza do solo. Então, teria uma má qualidade de preparo daquele meio. Já o limite de plasticidade, então, seria o menor teor de água, na qual o solo permanece a coesão e pode ser moldado por forças externas. Então, na verdade, seria o seguinte aqui, cometi um erro na fala. Seria o menor teor de água, na qual o solo começa a perder a sua coesão, não é permanece, é perder a sua coesão e pode ser moldado por forças externas. Seria então aquele teor mínimo de água na qual a dureza é ultrapassada. Então, nesse ponto, ele já começa a entrar na condição de friabilidade, seguindo adiante, então, até chegar na plasticidade. Então, eu consigo moldar aquele solo, que eu posso, então, ou romper o agregado, ou então apertar e deformar ele, vir a sofrer a tal da compactação. Ele é difícil de ser determinado em solos plásticos, em solos não plásticos, especialmente em solos arenosos. Por que isso? Por que ele é difícil, nesse momento? Porque solos arenosos não têm cargas, e não tendo carga, então eu não consigo fazer com que haja a ligação entre uma partícula e outra. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, aquele cilindro de solo na mão, eu não consigo fazer. Então, fica bem complicado de eu desenvolver isso em solo arenoso. Tem por base sempre o teor de umidade na qual o cilindro de solo se rompe. Então, quando eu faço aquele cilindro na mão, ao dobrar ele, se eu dobrei o cilindro, ele rompeu, significa que eu estou no meu limite de plasticidade, entre a condição friável, entrando para a condição plástica. E seria então a condição limite, pensando assim em tráfego de máquinas no solo. Tá? Acima disso eu tenho uma grande chance de compactar o solo, e abaixo disso então eu tenho uma pequena chance de compactar o solo. Então aqui seria a base do processo de compactação do solo, do entendimento desse processo. Tem uma boa relação com o CTC carbono orgânico do solo, exatamente porque a CTC, que é a capacidade de troca de cátions, ela é uma medida da quantidade de ligações que o solo pode fazer. E o teor de carbono orgânico também por consequência. Então seria o quê? Quanto mais carbono orgânico no solo tenho, significaria que eu tenho maior CTC e, por consequência, maior ponto de ligação da água com esse material. Então, maior CTC, maior carbono orgânico no solo, por consequência, então, maior retenção de água, o que interfere, então, em eu aumentar ou diminuir o meu limite de plasticidade. Nesse ponto, então, como está aqui grifado, a resistência ao cisalhamento do solo é mínima. Então, aqui seria o melhor ponto para mim fazer um preparo do solo na minha área com uma grande qualidade desse preparo. Lógico, com algumas particularidades que podem ocorrer dentro de um solo e outro. Aqui, então, só mostrando o limite de plasticidade. Aqui eu realizei ele em tamanho um pouco maior, para vocês enxergarem, então, um pouco maior do que o limite que eu especifiquei antes, que seria então o tubo interno de uma caneta Bic, aquele diâmetro. Então aqui mostrando, quando eu tenho essa ruptura ao torcer a massa de solo, significa que nesse momento aqui eu atingi o meu limite de plasticidade. Esse aqui seria o limite entre a plasticidade e a pegajosidade. Abaixo disso é friável, acima disso vai ser plástico o solo. Então, como é que eu faço para quantificar isso? Eu pego uma fração desse solo aqui, 2, 3 pedacinhos, peso ele, então, massa de solo úmido, menos a massa de solo seco, sobre a massa de solo seco, eu vou ter a minha umidade gravimétrica nesse limite aqui. Então, eu consigo estabelecer esse tipo de relação e consigo, então, construir aqueles gráficos de consistência do solo, como a gente viu em sala de aula. O limite de liquidez, então, seria o menor teor de água no qual o solo flui, por ação de sua própria massa, ou seja, o início da plasticidade, o máximo de plasticidade, e o início da pegajosidade naquela condição. Seria essa condição aqui, então, quando eu utilizo então, o aparelho de Casagrande, por exemplo, coloco uma massa de solo aqui, faço esse corte com esse cisel, se for solo argiloso, se for arenoso, esse cisel aqui é outro, e quando ao acionar essa manivela aqui, gerando número de batidas, já vamos ver isso aí, o solo começa então
a fechar ou ele se encontra em uma extensão aproximada de 1,2 centímetros, nesse ponto então eu paro de acionar a manivela e conto o número de batidas que foram necessárias para fechar esse solo aí. Já vamos explicar isso com mais detalhes. Esse limite de liquidez ele sofre então uma maior influência do teor de carbono orgânico no solo, novamente pela questão da retenção de água e as suas implicações em todo o processo de manejo do solo. Pode então variar em função do manejo, então manejos que preconizam, que levam a um aumento da matéria orgânica no solo, têm implicações então na maior retenção de água. E tem por base a metodologia então que seria o número de batidas tem que ficar entre maior que 18 e menor que 32. Então o acionamento dessa manivela aqui, para que essa porção de solo se feche ou se encontre no intervalo de 1,2 centímetros aproximadamente, tem que ser maior que 18 batidas e menor que 32. Isso aqui então é corrigido depois, com base na metodologia, para 25 batidas. Bom, aqui eu trago um exemplo bem simples dessa montagem, então realizar em laboratório. Eu tenho lá o número de batidas que eu realizei e aqui a umidade gravimétrica em cada um dos pontos mencionados. Então 18 batidas, encontrei um valor X de umidade, até chegar em 30 batidas, número X de umidade. Notem que quanto mais seco o solo, aqui colocado, maior é o número de batidas que eu preciso dar para que aquela porção se encontre nesse intervalo de 1,2 centímetros. E quanto mais úmido for o solo, menor será o número de batidas que eu tenho que acionar aquele aparelho para que ele se encontre na condição aqui, assim, se encontra essa massa aqui nesse estado de 1,2 centímetros de distância. Muito bem, esses dados aqui, eles são então dispostos num gráfico e então gera uma equação da reta, uma equação normal ali, onde eu tenho lá então no eixo Y a minha umidade gravimétrica em quilos de água por quilo de solo e no eixo X o número de batidas. Com essa equação aqui eu posso colocar no eixo X o número de batidas, no caso 25, conforme a metodologia preconiza, aqui colocado, e consigo observar que para esse solo, para essa análise que eu fiz aqui, o meu limite de liquidez seria de 0,53 kg de água por quilo de solo. Ou seja, eu vou ter 530 gramas de água em 1 kg de solo. Praticamente todos os meus poros estarão cheios de água. E isso então implicaria o solo funcionar como fluido. E neste caso aqui, ocorreria então aquela situação lá no início exemplificada, daquela ruptura da massa de solo naqueles perfis, naquele barranco lá, ocasionando deslizamento ou em cidades, ou no campo, ou em qualquer outra situação. Bom, por fim, o índice de plasticidade foi uma grande sacada dos seus idealizadores. Por que o índice de plasticidade foi uma grande sacada? Porque ele permite que eu compare diferentes solos, mesmo estes solos tendo a sua composição mineralógica distinta, mas eu consigo comparar esses meios. Então, o índice de plasticidade é o intervalo entre o limite de liquidez, quando o solo flui, e o limite de plasticidade, quando o solo estaria então numa umidade ideal, o limite para tráfego de máquinas. Seria então a faixa do conteúdo de água na qual um solo coesivo apresenta propriedades do material plástico. Então, ele ainda tem coesão, só que ele pode ser moldado com uma maior facilidade. Isso permite comparar solos. Ele é adimensional, embora seja relacionado com água. Bom, como é que funciona isso então? Eu calculei o meu limite de liquidez, ali atrás colocado, aqui atrás ele. Calculei então o meu limite de plasticidade, que seria então aquela condição de fazer o cilindro de solo, e vou encontrar em cada um deles um valor de umidade gravimétrica. A diferença entre o limite de liquidez menos o limite de plasticidade vai gerar um número. E esse número, então, ele já está tabulado, existe uma pré-classificação para ele, e a qual é atribuída, então, algumas características, algumas formas que a consistência vai ter. Então, por exemplo, se a diferença entre dois solos apresentou ou ficou no intervalo de 1 a 7, eu digo que é um solo fracamente plástico. Se essa diferença ficou maior que 7 até 15, é medianamente plástico, e acima de 15 seria altamente plástico. Transformando-os em termos um pouco mais práticos disso, eu poderia dizer que quando
a diferença fica no intervalo de 1 a 7, eu tenho um solo pouco suscetível. Veja bem, num primeiro momento, não posso inferir totalmente sobre isso, mas eu posso dizer que eu tenho um solo pouco suscetível à compactação. Numa condição de índice de plasticidade de 7 a 15, os meus cuidados com aquele solo têm que ser um pouco maior, porque ele é mais suscetível a uma compactação pelo tráfego de máquinas. E acima de 15, ele é um solo altamente plástico, então ele é um solo muito suscetível à compactação. Lógico, isso é uma informação direta e bem simples aqui, pessoal. Existem outras variáveis que correlacionam essa maior ou menor suscetibilidade à compactação com a consistência do solo. Então, somente a consistência, se eu olhar somente por ela, por esse ângulo, eu poderia fazer essa inferência com algumas limitações. Associando outras variáveis com outros dados que são gerados pela literatura e por pesquisas, eu posso melhorar esse meu entendimento aqui, mas somente com base na consistência eu poderia tranquilamente fazer essa aproximação com fracamente plástico a altamente plástico, com fracamente plástico pouco sujeito à compactação, altamente plástico muito sujeito à compactação. Bom, essa consistência do solo, ela depende do que então? Depende da textura, então, que seria o diâmetro de partículas. A gente viu lá atrás que quanto maior for a minha quantidade de partículas finas, ou seja, a argila posso interpretar assim, então significa que o solo ele tem maior coesão e maior adesão. Ela depende também da mineralogia desses solos, então solos com predomínio de minerais 2:1 e 1:1 também interferem na consistência. Geralmente solos que têm minerais que predominam minerais 2:1 são solos que têm os limites de consistência muito estreitos, então muito pequenos, e isso gera implicações em eu ter uma janela muito pequena de preparo no solo. Então eu preciso entrar com um maior parque de máquinas para me preparar, por exemplo, uma área maior. E isso então influencia num outro aspecto, que é a relação entre o dimensionamento de alguns parques de máquina, de algumas fazendas, com o tipo de solo que ele tem. Então, solos com predomínio de minerais 2:1, geralmente são solos que têm limites de consistência, dureza, friabilidade e plasticidade um pouco menores quando eu comparo com solos 1:1. Depende também da matéria orgânica no solo, já que ela relaciona muito a questão da retenção de água, e a água faz parte da consistência do solo, e também com a questão da estrutura do solo. Então, pensando assim na agregação e retenção de água nesses solos aí. Então, quanto melhor for a agregação, eu consigo então ter um pouco maior a minha amplitude desses limites de consistência. O que linka então com aquela parte inicial que eu falei da importância da agregação. Então, quando eu faço um manejo desse solo que preconiza melhoria na quantidade de agregados de todas as classes, vamos pegar aí o plantio direto, por exemplo, comparado com o convencional, nessa melhoria da agregação no solo, eu também melhoro essa dinâmica da consistência. Então, eu permito, por exemplo, no plantio direto, uma amplitude maior do intervalo de umidade no solo. E isso aí faz com que eu possa trabalhar com diferentes, entrar com a minha máquina na lavoura um pouco antes ou um pouco depois, vai depender então de solo para solo. Bom, o que essa consistência do solo, o que ela condiciona? Então, condiciona a questão de preparo e cultivo. Vimos lá atrás que, então, nessa questão da consistência, eu posso entrar antes ou depois numa área de lavoura, então, trabalhar naqueles limites de friabilidade, plasticidade e pegajosidade. Então, ela condiciona essa questão de preparo do solo, qual é o melhor momento, qual é o momento para mim cultivar ou para mim colher a minha cultura. Condiciona a resistência à penetração de raízes, então, solo com uma consistência dura, solo seco, a minha resistência ao crescimento radicular é maior quando eu comparo com a condição friável desse solo. Então, por isso, é a resistência à penetração de raízes. Condiciona a questão da estrutura, que seria então a estabilidade desse agregado. Solo com uma consistência seca, com uma consistência dureza, que seria então solo seco, vai ter uma estabilidade de agregados quando seco muito alta, mas porém, quando eu coloco água, ela pode mudar, então por isso a importância lá da agregação de eu fazer a estabilidade de agregados a úmido e a seco. E pode condicionar também estudos de erodibilidade do solo, ver qual solo
tem uma facilidade maior ou menor de erosão, de ser mais suscetível à erosão naquele meio. Então, geralmente, solos mais argilosos, que têm, então, partículas menores, então aqui uma textura mais argilosa, são solos com uma menor probabilidade, uma menor erodibilidade, porque está relacionado com aquelas questões de coesão e adesão de partículas e da influência da umidade naquele meio aí. Aqui eu trago para vocês então um gráfico bem simples, elaborado por Silva e colaboradores em 2004, onde relaciona então os limites de consistência de um latossolo vermelho distrófico sob tratamentos de preparo convencional do solo, semeadura direta e cerradão. Então aqui no eixo X tem os tratamentos, cerradão, semeadura direta e preparo convencional. No eixo Y, então, tem os limites de consistência do solo, aqui apresentados então com a variação no conteúdo de água no solo. E aqui, então, a amplitude em cada tratamento. Então, a balinha escura aqui é friabilidade e a parte branca seria a plasticidade. Então, na porção esquerda da imagem, aqui eu tenho o limite de contração, o limite de plasticidade e no outro extremo o limite de liquidez. Bom, então o que eu posso observar aqui? Se o solo é o mesmo, eu estou apresentando então diferentes limites de consistência desses solos aqui, que seria então essa variação de barrinhas aqui. Muito bem. O que eu posso observar aqui? Que na condição de cerrado, que seria a condição natural, eu tenho um deslocamento de todo o conjunto mais para a direita, tanto da friabilidade quanto da plasticidade, quando eu comparo com a condição de semeadura direta. Só que se eu observar essa condição de friabilidade, ela é muito similar à semeadura direta. Muito bem, por que houve primeiramente esse deslocamento desse conjunto aqui, todo ele para a condição da direita? Uma das hipóteses é que nessa condição de cerrado seria uma condição então muito estável, seria uma condição de equilíbrio de todos os fatores de formação da estrutura do solo, da agregação, e nessa condição aqui, eu teria então um limite de friabilidade, uma faixa maior um pouquinho, quando eu comparo com a condição de plasticidade. Quando eu comparo com a condição de semeadura direta. Mas observem o seguinte, que é o mais importante desse gráfico aqui. Essa amplitude aqui, ela é praticamente a mesma, embora essa aqui seja um pouquinho maior. Isso indica o quê? Que nessas duas condições, tanto aqui quanto aqui, a minha estrutura do solo estando preservada tem um impacto grande na manutenção da friabilidade do solo. Ao passo que nessa condição de preparo convencional, eu tenho uma diferente estrutura do solo. No preparo convencional, eu tenho agregados menores, em maior quantidade, e isso condiciona, além de uma menor amplitude da friabilidade dessa faixa aqui, também, então, condiciona a menor amplitude geral de todo o meu material, tanto da friabilidade quanto da plasticidade. Então, das duas formas de consistência. Então, primeiramente, isso aqui se deve, essa igualdade na barra aqui, à questão de matéria orgânica. Então, os teores aqui são muito próximos, aqui talvez um pouquinho maior, mas muito próximos. A estrutura do solo muito próxima também. E quando eu comparo esses dois, semeadura direta com cerradão, com o preparo convencional, aqui então eu tenho uma implicação como um todo do tipo de preparo na desestruturação do solo. E isso pode ser então um efeito deletério naquele ambiente, que leva à redução nessa faixa aí de friabilidade. Bom, mas vamos um pouco mais adiante. Imaginemos que esse gráfico aqui seja numa propriedade. E se eu estiver naquela propriedade, eu quero fazer a implantação de uma semeadura, por exemplo, de braquiária para a alimentação dos meus animais. E eu quero saber o seguinte, em qual área eu devo iniciar primeiro a minha semeadura da braquiária, seria na condição de cerrado, semeadura direta ou preparo convencional, sabendo que a umidade do solo está em 35%, por exemplo. Então, nessa condição hipotética de semeadura de pastagem nas áreas com umidade do solo a 35%, qual área eu devo entrar primeiro para fazer a semeadura de pastagem e por quê? Então, considerando 35% de umidade do solo, estaria nessa condição aqui. Primeiramente, deveria entrar com a semeadura na área de cerrado,
porque eu estou na friabilidade, seria a melhor condição de solo para mim fazer o manejo sem compactar o solo, lembro do conceito lá atrás. No mesmo dia, se eu conseguisse acabar de semear essa área aqui, e eu fosse para outra área, se eu plantio direto, eu teria que esperar um pouco, porque ela está ainda na condição de plasticidade, com uma maior chance de compactação. Então, se eu iniciar hoje a semeadura, por exemplo, na área do cerrado, e não chover mais naquela condição, o que eu observo? Que assim que talvez eu encerrar minha área de plantio na condição de cerradão, que está aqui colocado, eu posso entrar na condição de plantio direto, semeadura direta, porque 2 dias após cessar a chuva, por exemplo, que tornou possível 35% de umidade no solo, aquele solo no plantio direto sai então daqui e vem para cá, ó, cai a umidade para 30%. E aí então eu poderia entrar a semeadura no plantio direto dentro da condição de friabilidade, sem compactar o solo. Esperando mais 1 ou 2 dias, ou então semeando aquela área mais 1 ou 2 dias, se ela for grande, por exemplo, eu poderia, quando a umidade do solo estiver em torno de 25%, iniciar o plantio também na minha área de preparo convencional. Então, se eu sei qual é o meu teor de umidade no solo, e eu sabendo quais são as faixas de friabilidade e plasticidade para aquela condição que eu estou, para aquela condição de preparo do solo que eu quero fazer, bom, eu consigo então delimitar qual é o melhor período para mim entrar com uma semeadura de qualquer cultura, o exemplo aqui da braquiária, sem causar dano de compactação no solo, ou seja, realizando o meu preparo, o meu plantio da cultura, sempre na condição de friabilidade. Muito bem. Como é que isso relaciona com a questão de compactação do solo, que é o segundo tema então da aplicação de tensões no solo? Bom, nessa questão de aplicação de tensões no solo, eu tenho lá tensões de compressão e tensões de cisalhamento. Essa aplicação de tensões no solo por ambas, compressão e cisalhamento, se dão basicamente por forças externas ou internas do solo. Como aqui está colocado, então a compressão ela é a aplicação de força em sentidos contrários, só que essas forças se encontrando, encontrando no meio da massa de solo. E isso gera então a compressão, a redução do meu espaço poroso e aumento de densidade. No cisalhamento, essas forças elas são também no mesmo sentido horizontal, só que elas não se encontram uma com a outra. Então eu consigo gerar uma ruptura, eu consigo romper aquela massa de solo, quebrar o meu agregado. Esses conceitos todos estão bem definidos, bem melhor interpretados, com um bom embasamento técnico, no livro Física do Solo da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Tá? É um material bem interessante e não se atenham muito à graduação na questão do cálculo, mas sim no conceito que é empregado por trás da compressão e do cisalhamento. Então, sugiro a leitura desse material. Bom, essa aplicação de tensões no solo, ela pode se dar por forças externas ou por forças internas. No caso, então, forças normais, pensando em forças externas, o tráfego de máquinas animais, como já coloquei lá na frente, ou então forças tangenciais, que seriam a questão da atração de hastes de preparo no solo. Então, aqui tem um escarificador, aqui estaria a haste, essa haste estaria rompendo o solo. Ou então por ação de raízes, que faz ambas, tanto forças normais quanto forças tangenciais, no seu crescimento dentro do solo. Então, rompendo camadas, rompendo agregados no solo. Aqui eu trago um exemplo comparativo bem simples, que foi adaptado de Klein em 2008, no livro Física do Solo, desse professor, onde ele mostra a pressão exercida em gramas por centímetro quadrado com diferentes situações de tráfego. Então, mostrando aqui um homem com um trator de esteiras de borracha, trator com rodas 4x4, com rodas padrão, então que seria aquele trator sem a tração dianteira, ou com um cavalo. Então, se vocês observarem, vocês vão ver aqui que há uma diferença na pressão exercida por cada um deles. Então, por que, por exemplo, aqui o homem e o trator aplicariam a mesma pressão no solo? Lembrar da equação pressão igual a força por área. E nessa relação pressão igual a força por área, nesse caso aqui um trator pesa muito mais do que um homem, logicamente, só que tem uma área de contato no solo, que seriam as esteiras, que distribuem esse peso em uma mesma área proporcional ao seu peso, o que dá então a aplicação da pressão no solo similar ao homem.
A mesma situação vale para essas duas condições aqui. Aqui eu mostro e comento com vocês a questão do tipo de pneu e do efeito dele no tráfego. Então eu tenho lá diferentes tipos de pneu, então aqui seria uma condição de solo preparada. Então cada uma das porções brancas aqui representa uma camada de calcário disposta no solo, então solo, calcário, solo, calcário. E aqui então simulado o tráfego de um trator, então aqui é a mesma massa, então quer dizer que é o mesmo peso do trator, só que com diferentes pneus agrícolas, avaliando o recalque desses no solo. Então eu tenho lá um pneu diagonal, que é o mais comum encontrar nas máquinas agrícolas, um pneu com tecnologia radial e um pneu com tecnologia Ultraflex. Observem que dos três aqui, o que mais deforma o solo, recalca o solo, causando maior dano nele, é o pneu do tipo diagonal, seguido pelo radial e em último pelo Ultraflex. Esses danos aqui, eles se dão em profundidade no solo, pouco na camada superficial e mais na camada subsuperficial. Lembrem da questão da aula que eu mostrei para vocês, que a máxima aplicação de força por um pneu agrícola que poderia causar a compactação no solo se dá entre 1/3 e 1/5 da largura desse pneu. Então, bem no centro do pneu, eu meço lá a largura dele, de um ponto ao outro, 1/3 e 1/5 dessa largura vai ser a máxima aplicação de força. Por isso, então, que tratores agrícolas compactam mais em subsuperfície, em torno aí de 17 e 20 centímetros de profundidade, quando eu comparo com um tráfego, por exemplo, de um animal, que compacta mais a camada superficial do solo. Bom, o que são esses pneus diagonais, radial ou Ultraflex? Aqui eu trago uma imagem, então, para você conseguir entender um pouco melhor disso aí. Um pneu com tecnologia radial, ele tem essa área de contato com o solo. Comparem essa área de contato com o pneu com tecnologia diagonal. Essa área é bem mais reduzida. O que é que muda de um radial para um diagonal? Vocês tirem fora do pneu essa porção aqui da imagem, essa parte da garra. Esqueçam isso. A tecnologia radial e diagonal, que é o conceito do pneu, refere-se à construção do pneu. Então, nessas duas imagens eu mostro, está representado aqui, a construção do pneu com tecnologia radial e com tecnologia diagonal. Então, excetuando a última camada de material, que seriam as lonas, 18 lonas, 14 lonas, 8 lonas dos pneus. Então, no pneu radial, excetuando as duas últimas camadas, que seriam as linhas azuis e as linhas amarelas, todas as demais disposições das lonas dentro, elas se dão no sentido paralelo uma com a outra. Está aqui colocado. Ao passo que, se eu comparo isso com um pneu com tecnologia diagonal, eu vejo que essa transposição das lonas, ela se dá de forma, como o nome diz, em diagonal. Isso confere o que ao pneu? Pneus diagonais, pneus com tecnologia diagonal de construção, com essa disposição de lonas aqui, suportam muito mais carga sobre o pneu, só que por outro lado deforma muito mais o solo, que é a imagem aqui apresentada. Porque na medida que eu vou colocando ar no pneu, eu vou reduzindo a minha área de contato, mantendo o mesmo peso, então quer dizer que a pressão aplicada no solo acaba sendo maior. E com isso, então, deforma mais o meu solo. Já um pneu com tecnologia radial, isso não acontece. Então, há sim uma inflação do pneu com ar, só que o dano que ele causa no solo é um pouco menor. Como vocês podem observar aqui, a deformação imposta no solo é menor. Ao passo que o pneu com tecnologia Ultraflex, também chamado de pneus de baixa pressão e alta flutuação, então são pneus construídos basicamente com borracha, e esses pneus então recebem uma baixíssima quantidade de ar para a sua inflação, para o seu enchimento, então a sua sustentação da máquina, muito menor do que quando eu comparo com o diagonal e um radial. E isso então implica numa manutenção ainda maior da área de contato e uma distribuição daquele peso da máquina sobre uma área maior, o que reduz então a pressão aplicada no solo. Como é que eu determino então os limites críticos de pressão que um determinado solo suporta, nesse caso, para mim poder comparar com o pneu? Existem diferentes situações e uma delas então seria fazer no caso o tal da determinação da capacidade de suporte de carga,
dos solos, que é realizado então com prensas ou edométricas, como é o caso desta aqui, onde eu coloco a amostra de solo nessa posição aqui e aplico então pesos nessa outra extremidade. Isso aqui funciona como uma gangorra, então desse ponto até aqui teria 55 centímetros, desse ponto até aqui teria 5, então eu tenho uma relação de transferência de 1 para 11, então para cada 1 kg que eu coloco aqui, eu transfiro 11 kg para cá. E isso então vou medindo a deformação que a minha amostra de solo ocorre. Então eu tenho aqui o log da pressão aplicada, então a pressão que eu vou aplicando aqui, o peso, eu transformo isso aqui em logaritmo, estaria aqui no eixo x, e aqui eu verifico então o meu índice de vazios, ou seja, de uma maneira bem simplista, eu posso dizer aqui também que seria então a minha densidade do solo. Na medida em que eu vou aumentando a carga aplicada no solo, a minha densidade iria aumentando, então sairia de 1.1, por exemplo, e poderia ir para 1.4, 1.5. No caso aqui, o índice de vazios desse solo iniciaria em 0,65 e na medida que eu vou aplicando carga, eu tenho então uma redução desse índice de vazios. Nesse caso, é dada essa redução por essa reta aqui, seguida por esses pontos aqui, essa linha preta, passando para cá. Por base de equações matemáticas, a gente consegue estabelecer então uma capacidade de suporte de carga de 112 kPa, o que seria então aproximadamente aí 1.120 gramas por centímetro quadrado. Então isso aqui seria o valor máximo de quilos, ou então de kPa, de pressão, que o solo suportaria sem compactar, sem ter uma deformação plástica no solo. Isso para uma determinada condição de umidade. Se eu mudar a minha umidade, aumentar a umidade do solo, significa que eu estou diminuindo ainda mais a coesão do solo, e com isso, então, reduzindo a coesão do solo, esse valor de quilos que o solo suporta, dado pela tensão de pré-consolidação, também fica menor. Nós já vamos ver isso adiante, um exemplo mais real disso. Então, aqui estaria a amostra de solo. Antes da aplicação de carga, o solo estaria exatamente na borda do anel aqui. Após a aplicação da carga, observem que houve, então, uma diminuição da altura, uma redução no volume, o que aumenta a densidade e diminui a porosidade, pelos cálculos de relação massa-volume, por exemplo. E aqui estaria a relação entre a capacidade de suporte de carga do solo, dada então pela tensão de pré-consolidação, com a umidade do solo, então com aquele balanço das forças de coesão e adesão. Então aqui no eixo Y eu tenho a tensão de pré-consolidação do solo, de um solo qualquer. No eixo X eu tenho a variação no conteúdo de água. E aqui então foi apontado, segundo Machado em 2008, a variação. Então nessa condição aqui seria solo seco, solo friável e solo plástico. Então observem que na medida em que o solo vai recebendo água, do mais seco para o mais úmido, há uma diminuição na capacidade de suporte de carga do solo, sendo que os maiores valores são representados nessa caso pela condição friável, que seria a condição mais adequada para tráfego e manejo do solo em plantio, por exemplo, em semeadura, e os menores teores e os menores suportes de carga na condição de solo plástico. Isso implica em dizer o quê? Transferindo para a prática. Se eu consigo estabelecer um gráfico nesse formato aqui, conhecer o meu suporte de carga de um determinado solo para diferentes condições de umidade, eu posso pegar, por exemplo, vamos supor aqui, 120 kPa, estaria na condição, seria x quilos que o solo suporta, então 1,2 quilos por centímetro quadrado, estaria na condição friável. Muito bem. Se eu pegar o meu peso do trator, dividir pela área de contato de cada pneu, eu vou ter a pressão que vai aplicar no solo. E eu comparo essa pressão que o solo está suportando nessa condição de umidade com o peso que o trator aplica. E aí com isso eu consigo verificar se a pressão aplicada pelo trator no solo for igual ou menor do que o suporte de carga do solo, eu não tenho compactação. Em teoria. Se a pressão exercida pelo trator for maior do que a pressão que o solo suporta, quer dizer que nessa condição de umidade aqui, eu teria então sim a compactação do solo. Então eu consigo fazer essa comparação entre o dado medido com o dado encontrado naquela condição.
Então aqui eu trago um resumo de alguns pontos importantes sobre o que a gente conversou hoje, sobre a consistência do solo. Vocês podem dar uma lida com calma e analisar melhor. E a nosso próximo assunto, a nossa próxima videoaula vai tratar sobre a física da água no solo. Então, basicamente, vamos estudar o quê? Porque, por exemplo, esse mosquito ele consegue pousar na água sem afundar, sem então submergir. Porque esse atleta aqui aparentemente está fora da água, mas se eu olhar ele está embaixo da água. Por que é que gera essa curvatura nessa condição aqui? O que que esses dois casos têm em comum e o que que isso se aplica? Como é que a gente pode estudar na relação física da água? Basicamente passa por fenômenos de tensão superficial, que vai ser então um assunto desenvolvido em física da água na nossa próxima videoaula. Tenham um bom estudo a todos, revisem o conteúdo sobre água no solo, sobre tensão superficial, revisem o assunto sobre consistência do solo, para podermos então linkarmos com a agregação e com o próximo estudo que vai ser a água no solo.